De vez em quando, uma descoberta nos lembra o quão perto estamos de responder à questão que nos assombra há séculos. Estamos sozinhos? Desta vez, esse momento veio da TRAPPIST, uma estrela fraca há 40 anos-luz. O telescópio espacial James Webb observou de perto o TRAPPIST-1 e um de seus planetas, e o que ele descobriu é empolgante e confuso. Os dados não nos dão um sim ou não definitivo. Eles nos dão duas realidades possíveis. Uma em que o planeta não passa de uma rocha nua e sem ar, vagando ao redor de sua estrela, e outra em que ele esconde algo fino, frágil e talvez familiar. Uma atmosfera não muito diferente da nossa. Antes de entrarmos em detalhes, saiba que nunca estivemos tão perto de estudar um mundo verdadeiramente semelhante à Terra fora do nosso sistema solar. Se as observações de Webb estiverem certas, o que ocorre com aquela anã vermelha pode remodelar nosso conceito de vida extraterrestre. O sistema TRAPPIST-1, pequeno, fraco e frio, inicialmente não impressiona. É o tipo de estrela que você ignoraria procurando algo como o Sol, mas isso a torna interessante. TRAPPIST-1 é uma anã vermelha, a menor estrela que funde hidrogênio e brilha por trilhões de anos. Ela é do tamanho de Júpiter, ligeiramente mais massiva. Contudo, é capaz de abrigar uma família inteira de planetas do tamanho da Terra, bem agrupados ao seu redor. O sistema está a cerca de 40 anos-luz na constelação de Aquário, próximo cosmicamente, mas distante em outros aspectos. Astrônomos a descobriram em 1999, quando a estrela foi identificada, mas sua incrível formação de 7 planetas só foi revelada em 2017, usando o telescópio TRAPPIST. Os telescópios robóticos TRAPPIST, no Chile e em Marrocos, utilizam fotometria de trânsito para detectar quedas periódicas no brilho estelar. O projeto, liderado pelo astrônomo belga Michael Gillon, foi confirmado pelo telescópio espacial Spitzer da NASA. O que surpreendeu a todos foi sua compactação. Os 7 planetas orbitam sua estrela mais próximos do que Mercúrio orbita o Sol. Se estivesse em um, veria os outros no céu, alguns grandes o suficiente para serem vistos a olho nu, como luas. O sistema inteiro cabe na órbita de Mercúrio, mas cada planeta possui um tamanho similar ao da Terra. Ninguém esperava tal achado antes de TRAPPIST-1. Desses 7, TRAPPIST-1E, um F e um G estão na zona habitável. É a região em torno de uma estrela onde a temperatura permite água líquida na superfície com atmosfera para reter calor. Muito perto, o planeta queima. Muito longe, ele congela. Um se destaca, TRAPPIST-1E. Ele está bem no ponto ideal, recebendo cerca de 2/3 da energia de sua estrela que a Terra recebe do Sol. É denso o suficiente para sugerir uma superfície rochosa, não gasosa como Netuno. Essa combinação, tamanho, temperatura e superfície sólida, faz dele o mais promissor. Antes do telescópio espacial James Webb, astrônomos já tinham pistas sobre o TRAPPIST-1E. Sabiam que sua órbita dura pouco mais de 6 dias terrestres e que um lado está sempre em luz e o outro em noite perpétua. Sabiam que perdeu a atmosfera inicial pela radiação estelar. Anãs vermelhas são violentas quando jovens. Elas emitem frequentes erupções de partículas de alta energia que podem varrer a atmosfera de um planeta. Mas elas acalmam-se com o tempo. Se um planeta conseguir refazer sua atmosfera secundária após o período turbulento, pode estabilizar. Essa é a esperança para o TRAPPIST-1E. Quando o Webb lançou, cientistas souberam que era um dos primeiros lugares a observar. É próximo o bastante para o Webb investigar, claro o suficiente para seus instrumentos detectarem trânsitos irrelevantes. Se TRAPPIST-1E tiver atmosfera, os olhos infravermelhos do Webb a detectarão. Isso o torna um caso crucial. Não é só mais um exoplaneta. É um modelo em escala dos primórdios da Terra, um planeta que pode nos revelar quão comuns são mundos como o nosso. Outro motivo que tanto atrai neste sistema é que ele é o laboratório natural perfeito. 7 planetas de mesmo tamanho, orbitando a mesma estrela, sob diferentes condições.
Dessa forma, podemos compará-los diretamente. Se um tem atmosfera e outro não, começamos a nos perguntar o motivo. É por causa da distância da estrela, da sua composição ou da quantidade de radiação que suportaram? Cada um conta uma história, e TRAPPIST, um pode responder se esses mundos suportam vida como a entendemos. Este sistema anã vermelha, mal brilhando em comparação ao nosso Sol, tornou-se um dos lugares mais estudados fora do nosso sistema solar. Não porque é bonito ou massivo, é porque nos identificamos com ele. Cada planeta é um lembrete de que a Terra pode não ser única. E o TRAPPIST-1 é o mais promissor que achamos. É o mundo que faz os astrônomos pararem e imaginarem como seria, de sua superfície, olhar e ver não só estrelas, mas 6 outros mundos do tamanho da Terra no mesmo céu. Quando o telescópio espacial James Webb se voltou para lá, não foi só para dados. O objetivo era investigar uma questão que a humanidade tem tido desde que conseguimos olhar para cima. Se a Terra não é única, o que nos espera em sistemas como TRAPPIST-1? Quando Webb olhou para TRAPPIST-1e, cientistas não esperavam milagres. Eles buscavam clareza, um sinal mais nítido do que telescópios anteriores poderiam dar. O plano era simples: observar o planeta a passar pela sua estrela, capturar a tênue luz estelar que se filtra pela atmosfera que pudesse existir e decompor essa luz em suas impressões químicas. A espectroscopia de transmissão funciona porque cada molécula absorve a luz de forma única. Oxigênio, metano, vapor e dióxido de carbono deixam marcas únicas na luz. Se há uma atmosfera, Webb deve ver essas marcas. Há um porém: TRAPPIST-1 orbita uma pequena e inquieta. Essa estrela não é calma como o Sol. Pisca, tem erupções e muda de brilho. Tais mudanças podem imitar ou ocultar os sinais que os cientistas buscam. Ainda assim, o Webb é forte o bastante para isolar a maior parte desse ruído. A equipe coletou dados de vários trânsitos, cada um durando menos de 1 hora, com o planeta cruzando sua estrela repetidamente. Cada passagem deu ao Webb outra chance de captar o mais leve vestígio de gases atmosféricos. O que o Webb viu foi mais complicado do que o esperado. O NIRSPEC do telescópio captou variações infravermelhas em cada trânsito. Mas as variações não vinham só do planeta, estavam ligadas à atividade da estrela. Pequenas manchas escuras e frias na superfície estelar distorceram o sinal. Manchas brilhantes agiam similarmente, a estrela não parava. Havia interferência. Após remover cuidadosamente o máximo de interferência estelar, os cientistas analisaram o que restou. Os resultados os deixaram com 2 histórias possíveis. Na primeira, TRAPPIST-1, e não tem atmosfera, só vestígios de gases na superfície árida. Seria uma rocha exposta e sem ar, despojada pela radiação de sua estrela há muito tempo. No segundo cenário, o planeta tem atmosfera, mas não densa ou rica em hidrogênio como Netuno. Poderia ser uma fina camada de nitrogênio, como o gás dominante na Terra, talvez com traços de dióxido de carbono. De qualquer forma, TRAPPIST-1 não possui atmosfera de hidrogênio. A sensibilidade do Webb descartou isso completamente. É um passo importante, pois diz aos cientistas que o planeta não reteve os gases espessos e primordiais com que muitos mundos pequenos começam. Em outras palavras, ele evoluiu. É mais parecido com a Terra ou Vênus do que com um mini Netuno. Essa é uma pista crucial para descobrir quais planetas podem ser verdadeiramente habitáveis. A parte mais interessante de tudo isso não é o que o Webb confirmou, mas o que ele sugeriu. Certos padrões nos dados, pequenas variações na luz infravermelha, podem indicar uma atmosfera de nitrogênio encoberta por nuvens ou névoa. Não é uma prova, mas é o suficiente para manter os cientistas cautelosos e curiosos. Um planeta com fina atmosfera em torno de uma anã vermelha desafiaria modelos atuais sobre a radiação que elas emitem antes de destruir tudo. Se isso for real para TRAPPIST-1e, a atmosfera pode sobreviver mais, mesmo em condições extremas. Ainda assim, a equipe está sendo cuidadosa. Eles sabem o que seria preciso para o sinal enganá-los. Manchas e erupções, ou variações de temperatura na estrela, podem enganar instrumentos, simulando gases.
Por enquanto, ninguém declara ter descoberto vida ou uma atmosfera confirmada. Os dados não mostram fortes evidências a favor ou contra uma fina atmosfera secundária, com a mesma probabilidade para cada cenário. Mas o feito do Webb aqui é notável. Ele mediu alterações na luz de uma estrela proveniente de um planeta do tamanho da Terra, orbitando uma estrela tênue a 40 anos-luz, com precisão para detectar moléculas mais finas que um sopro de ar. Antes do Webb, obter esses dados era impossível. O telescópio espacial Hubble podia detectar atmosferas em planetas gigantes, mas nunca em mundos tão pequenos ou tão tênues. Os olhos infravermelhos do Webb mudaram isso. Mesmo que não confirme um mundo respirável, é um grande avanço para nossas ferramentas. É como finalmente ver o contorno de algo que por anos apenas supunhamos. Quando os cientistas olharam os resultados do Webb, perceberam que estavam entre dois mundos muito diferentes. Ambos os dados se encaixam e contam histórias bem distintas sobre TRAPPIST1e. No primeiro caso, TRAPPIST-1e é uma rocha inerte e silenciosa. Sua estrela o desnudou há tempos, deixando só uma superfície rachada e vestígios gasosos fracos para formar uma atmosfera. Sem gases espessos para reter calor, a superfície do planeta alternaria entre extremos de temperatura. O lado voltado para a estrela poderia assar sob luz constante, enquanto o lado oposto, em escuridão permanente, congelaria. Se isso for verdade, o que Webb viu não era a assinatura atmosférica. Era a luz estelar refletindo num mundo morto e sem ar. Talvez desanimadora, essa ideia ainda responde a uma questão que persegue a exoplanetologia há décadas. Será que planetas pequenos ao redor de anãs vermelhas conseguem mesmo manter seu ar? Se esta versão for real, a resposta é não por muito tempo. A radiação, ventos e erupções estelares arrancam as atmosferas mais rápido do que podem se recuperar. Contudo, o segundo é inegável. Nele, TRAPPIST1 e superou o caos. Talvez tenha perdido cedo sua atmosfera primária de hidrogênio, mas formou uma nova depois. A atmosfera secundária, formada por gases vulcânicos, reações ou impactos. Seria em sua maioria nitrogênio, com vestígios de CO2 e talvez vapor d'água, fina, densa e nublada. Se estivesse lá, talvez visse um céu avermelhado e nebuloso, sol fraco e um leve brilho dos planetas próximos, refletindo a luz da mesma estrela. O ar não seria respirável para nós, mas mudaria tudo o que pensávamos saber sobre esses mundos. Planetas de estrelas pequenas poderiam refazer o perdido. Em ambas, os mesmos dados contêm a chave. Só depende da sua leitura. A falta de hidrogênio é a pista que elimina uma atmosfera espessa e inflada. É isso que torna o TRAPPIST-1 tão interessante. Sendo compacto, rochoso e denso, mesmo que possua atmosfera, ela deve ser de tamanho similar à da Terra ou de Vênus. O que importa agora é quanto dela ainda resta. Se a hipótese do nitrogênio se confirmar, o planeta poderia manter pressão superficial alta para a água estável. Se não, ela é fina demais para a água líquida sobreviver. Tudo congelaria ou evaporaria. O que Webb provou, sem dúvida, é que, enfim, trabalhamos na escala correta. Não mais estudamos gigantes gasosos ou subnetunos quentes. Observamos um planeta do tamanho da Terra com precisão para diferenciar entre uma atmosfera densa e a ausência dela. Esse é o nível de detalhe que os cientistas buscam há anos. Apesar das incertezas, ver sinais de nitrogênio é muito significativo. Isso sugere que atmosferas terrestres existem, mas são difíceis de detectar. Outra coisa que vale notar é que ambos os cenários nos dizem algo valioso sobre a habitabilidade. Se TRAPPIST1 e a Inhospitable nos ensina os limites da vida, até onde um planeta resiste à inabitabilidade. Se tiver atmosfera, mesmo fina, indica que a habitabilidade persiste sob condições mais duras do que o esperado. Anãs vermelhas são a maioria das estrelas na galáxia. Então, saber se seus planetas retêm atmosferas muda nossa estimativa de mundos habitáveis. A ambiguidade não é falha na ciência. Sempre que um telescópio como o Webb nos dá dados incertos, ele aponta para algo mais profundo. Nesse caso, isso mostra quão tênue é a linha entre um mundo morto e um vivo. Ambas realidades podem ser. Uma implica um planeta frio e inerte. A outra significa que ele ainda respira, mesmo que fracamente.
e neste momento, ninguém pode dizer com certeza qual versão estamos vendo. Mas essa é a beleza. A incerteza em si é um sinal de progresso. Significa que alcançamos o limite do que é mensurável. Os próximos passos levarão a pesquisa adiante, até que saibamos se TRAPPIST1 é inerte ou se ainda possui uma atmosfera. Embora o Webb não tenha achado uma assinatura clara de vida ou uma atmosfera, esta descoberta mudou a forma como os cientistas veem planetas como o TRAPPIST-1e. Nem sempre se trata do que encontramos, mas do que agora podemos ver claramente pela primeira vez. Antes do Webb, estas observações eram suposições. Só podíamos especular se planetas rochosos de anãs vermelhas retinham seu ar. Agora, com dados reais, imperfeitos e ruidosos, vemos o quão perto estamos de distinguir fato de imaginação. A razão é simples. TRAPPIST1 e é o melhor teste para entender o que torna um mundo habitável. Se ele de fato não tiver atmosfera, aprendemos que nem planetas na zona habitável têm garantia de se manterem assim. A intensa radiação de suas estrelas pode apagar suas chances muito antes que a vida possa sequer se formar. Assim, nossa definição de habitável exige mais que só a distância de uma estrela. Precisa de estabilidade, proteção e tempo. Um planeta pode estar no lugar certo e ainda assim ser completamente morto. Mas se descobrirmos que o TRAPPIST-1e tem até mesmo uma fina atmosfera rica em nitrogênio, então isso vira essa ideia de cabeça para baixo. Significaria que planetas anãs vermelhas podem não estar perdidos. Eles podem perder suas primeiras atmosferas e reconstruir novas ao longo de bilhões de anos. Isso os torna resilientes, não frágeis. Sugere que a vida pode ter mais oportunidades no universo do que imaginávamos. Essa descoberta mudaria não só o que pensamos sobre este planeta, mas também sobre todos os mundos rochosos orbitando estrelas menores. Essa observação também é importante porque dá aos cientistas um caso real para testar seus modelos. Eles criaram milhares de simulações para prever a aparência de planetas como este. Dados de Webb dão base concreta para comparações com simulações. Pequenos detalhes, como a curva de luz, o espectro e as linhas de hidrogênio ausentes, revelam quais ideias são válidas e quais não. É assim que a ciência avança, um resultado incerto que, inevitavelmente, levanta uma centena de novas questões. Outra parte importante desta descoberta é o que ela mostra sobre o poder e as limitações do Webb. O Webb foi feito para ver galáxias fracas e a primeira luz do universo, sendo sensível o bastante para estudar o ar, ou a falta dele, em planetas que orbitam estrelas minúsculas. Não é só uma conquista de engenharia, é o quão longe a pesquisa de exoplanetas progrediu. Há 20 anos, mal detectávamos planetas. Agora, analisamos suas atmosferas, mesmo que pouco. A diferença é enorme. Ao mesmo tempo, os desafios do Webb são lições para o futuro. O problema da contaminação estelar, a luz da estrela interferindo no sinal do planeta, é um dos maiores obstáculos na ciência de exoplanetas. É como tentar estudar um vagalume na frente de um holofote. Mas aprender a contornar isso faz parte do processo. Cada observação ensina os cientistas a separar o que pertence ao planeta do que pertence à estrela. Com o tempo, as correções melhoram, e nossa visão também. Esta descoberta também é importante pelo que representa, não apenas dados, mas paciência. Estudar planetas como TRAPPIST-1e não é um grande momento heureka. Trata-se de construir o conhecimento, camada por camada. Cada observação aprimora a próxima. Cada ambiguidade estreita a busca. Mesmo a possibilidade de um planeta sem atmosfera nos revela algo vital sobre a formação da vida alhures. Isso nos recorda que a habitabilidade não é comum, mas sim conquistada, o que torna esta descoberta empolgante. Não é uma prova de vida, mas é a prova de que finalmente somos capazes de procurá-la da maneira certa. O Webb nos mostrou que podemos diferenciar um mundo vivo de um morto. Nós precisamos de mais tempo e dados. O simples fato de estarmos a debater a presença de nitrogênio, neblina e retenção de calor num mundo há 40 anos-luz já demonstra o nosso progresso. O que parecia teoria, agora é dado visível. E com indícios recentes de formações de vida em Marte, isso realça a ideia de que a vida extraterrestre pode se provar inevitável se não for iminente.
A verdade é que esta pode ser a descoberta mais crucial, uma que não oferece uma resposta simples. O estudo de TRAPPIST-1 e pelo web não encontrou vida nem atmosfera, mas mostrou o quão perto estamos de ambos. Pela primeira vez, estudamos um planeta quase idêntico à Terra em tamanho e temperatura, com precisão para notar leves indícios químicos em sua luz. Isso parecia impossível. Agora são dados a refinar. Este momento assinala uma mudança na astronomia. Até aqui, vínhamos detectando planetas, contando-os, medindo-os, especulando sobre sua composição. O web muda isso, transformando pontos distantes em lugares reais com características mensuráveis. Ele nos ensina a passar da descoberta ao entendimento. TRAPPIST-1 é o primeiro mundo com essa transição. Não é só um nome numa lista, é um mundo que começamos a conhecer. O resultado também fala do funcionamento da ciência. A ausência de certeza não significa fracasso. Significa que alcançamos um limite, e toda vez que a tecnologia expande esse limite, ela nos mostra a dimensão do que vem a seguir. Tal como antigos telescópios desfocaram as luas de Júpiter, as observações iniciais do web de TRAPPIST-1 iniciam uma era mais nítida. Estes espectros fracos e ruidosos serão impressões detalhadas de céus alienígenas. É só o início desse processo. Se o planeta for um deserto, essa informação ainda é poderosa. Isso nos mostra quão frágeis são as condições semelhantes às da Terra. Nos lembra que a distância de uma estrela não é o suficiente. A narrativa da habitabilidade depende do tempo, da radiação e da sobrevivência. Mas se a fina atmosfera de nitrogênio for real, então este mundo resistiu. Essa possibilidade nos fala: planetas como o nosso podem ser mais fortes do que pensamos. Talvez encontrem um jeito de se manter. Além da ciência, há um significado mais profundo. Cada espectro, cada curva de luz, cada pixel desses dados veio de um mundo a 40 anos-luz de distância. O web não só observa planetas, mas também a história, a química e os alicerces da possibilidade. Pela primeira vez, não só imaginamos outra Terra, mas começamos a analisá-la. Isso não é mais ficção, é a realidade medida em comprimentos de onda.